Na aula passada nós paramos no parágrafo 4º. De fato nós começamos esse parágrafo um pouco com generalidades, e esse parágrafo 4º da quinta parte do capítulo 1º, da quinta parte, melhor dizendo, ele versa sobre a Sagrada Escritura. Primeiro nós vimos nesse capítulo as virtudes teologais, e como a gente viu a virtude da fé, então nós passamos a ver coisas que têm relação com essa virtude da fé. Então, por isso nós começamos a ver os mistérios, né? E agora nós veremos onde se encontram essa doutrina, esses mistérios que nós devemos crer, a saber, a fonte da revelação. E a primeira a ser tratada é a Sagrada Escritura. Então nós vimos generalidades. O que é a Sagrada Escritura? É a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidos pela Igreja como inspirados. Pergunta de número 872. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura? Em duas partes: Antigo e Novo Testamento. O que contém o Antigo Testamento? O Antigo Testamento contém os livros inspirados, escritos antes da vinda de Jesus Cristo. O que contém o Novo Testamento? Contém os livros inspirados, escritos depois da vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo divide a Sagrada Escritura em Antigo e Novo Testamento. E, aliás, divide até a própria história. A história na era cristã é assim: depois de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo. Impressionante. Uma figura que distingue a história do mundo e a história sagrada, Sagrada Escritura, em dois testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isso é uma ideia que os sem-Deus não querem saber. A Revolução Francesa tentou mudar o calendário, etc. Tentou. E a gente sabe que uma religião tão anticristã como o maometismo, eles têm uma maneira diferente de contar a história. Sabem disso? Nos maometanos eles estão no ano 1300 e tanto. Eles contam assim. Eles não contam 2016. Porque eles contam a partir da Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. E os judeus também contam diferente. Para eles a gente está no ano, acho que é 4.000, coisa assim. Porque eles não contam, eles contam com tudo. Eles não levam em conta a vinda de Jesus Cristo. Mas o calendário que prevalece no mundo todo, em geral, é esse calendário cristão, né? Queira ou não queira, no mundo inteiro adota esse calendário. Adotam, acabam adotando porque é assim. Até a China. Então, nós paramos aqui na pergunta de número 874, ou seja, com generalidades. A definição da Sagrada Escritura e a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Então, pergunta de número 875. Que nome se dá comumente à Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura dá-se comumente o nome de Bíblia Sagrada. O que quer dizer a palavra Bíblia? A palavra Bíblia quer dizer coleção dos livros santos. O livro por excelência, o livro dos livros, o livro inspirado por Deus. De fato, o termo vem de biblos. Biblos. E a raiz me parece que remonta a palavra, quer dizer, deriva a Bíblia da palavra biblos. Bom, é grego, né? Bíblia, que está aí no quadro, certo? Bíblia vem de outra palavra grega parecida, que é biblos. Note bem a diferença. Não é a mesma coisa. Tá Bíblia
Tá é o artigo grego. Que é Biblia para biblos. Então, biblos, em latim, biblos, quer dizer o papiro. Papyrus, em latim. Papyrus. Todo mundo sabe que é papiro. Aí na beira da represa tem papiro. Trouxeram lá do Egito, né? Eram essas plantas que pegam, não sei como, atiram, secam ao sol e depois elas servem para escrever. Era o papel da época. Havia um papel mais barato que era esse, o papiro, e havia outro que dura mais, que é o pergaminho, que é feito com couro de boi. Havia uma cidade chamada Pérgamo, que ficou famosa por fabricar isso, então o nome ficou pergaminho. Certo? Mas é bem mais durável, bem mais durável. Inclusive existem os chamados palimpsestos, os que estudam essas coisas. Ou seja, o que é um palimpsesto? É um pergaminho que você, como era caro o pergaminho, você escrevia uma coisa, quando você achava que não tinha mais utilidade, você apagava. Com o pergaminho você podia fazer isso. E escrever de novo. Então os pesquisadores passam um raio-x e veem o que estava escrito antes. Que às vezes é mais importante do que o que está escrito na hora, em cima. Para pesquisar, para ver o passado, porque o que foi escrito antes é mais antigo. Entende o que eu quero dizer? Então eles pesquisam com isso. O papiro era feito como? Papiro é uma planta. É uma planta. O processo eu não sei direito. A gente tem até tinha um pedacinho de papiro já escrito aqui, feito artesanal. Eles devem fazer, mas eles secavam ao sol e depois costuravam, algo assim. É raro você encontrar o papiro dos tempos antigos porque ele era mais perecível. Mas encontra. O papiro 7Q2 do Evangelho de São Marcos, que é o mais antigo papiro do Evangelho, provando que é algo os Evangelhos foram escritos pouco depois da morte do nosso Senhor. E é um papiro, não é um pergaminho. O pergaminho dura mais. Porque o pergaminho você enrolava. É um couro, aquilo dura até não poder mais. Se você evitar a umidade, passa os séculos, milênios aquilo dura, né? Então vem de papiros, deu biblos, depois deu bíblia. O livro, chamar o livro como o livro por excelência. Existem os livros, existe o livro principal, indicando assim que é um livro divino, inspirado por Deus. Pergunta de número 877, por que é que a Sagrada Escritura é chamada livro por excelência? A Sagrada Escritura é chamada livro por excelência por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. Matéria de que trata e o autor que a inspirou. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Resposta. Não pode haver erro em nenhum, porque sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isto não basta a que nas cópias e traduções da mesma se tenha dado algum engano ou dos copistas ou dos tradutores. Ou seja, pode haver erros de cópia e de tradução. Isso pode ocorrer. Interpretação também. Interpretação quando não é inspirada. A gente verá isso depois. Isso não obsta que nas cópias e traduções... Sim. Porém, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que respeita à fé e à moral. Entendam bem. Quer dizer, então, que se a Igreja aprovar uma versão da Bíblia, essa versão da Bíblia não tem nenhum erro de tradução, de cópia, não pode ter. Pode ter erro de cópia e de tradução. A Vulgata, que é a versão aprovada pela Igreja Católica, parece que contém alguns erros de tradução. Tanto do hebraico, como também do grego. Alguns erros de tradução ou imprecisões. O que a Igreja quer dizer aqui é o seguinte, é que se ela diz que essa versão, canoniza essa versão não contém erros contra a fé e a moral. Estão entendendo? Quer dizer, mesmo que haja algum errinho de tradução ou de cópia, isso não vai influir nem na moral nem no dogma. É isso que quer dizer. Entendeu? A distinção não é a mesma coisa. Que aí você pega no erro de tradução, aqui, está errado aqui. Sim, está errado mesmo. É erro de moral, é erro de doutrina? É isso que a Igreja quer dizer, quando canonizou a Vulgata.
Estão entendendo? Muito importante. Vamos dizer, não tem erro nenhum, ele pega, mostra, você... Não adianta, tem erro às vezes, pode achar alguma coisinha. Mas não é erro nem de moral, nem de dogma. Então, é necessária a todos os cristãos a leitura da Bíblia? Isso hoje está muito espalhado, né? Vocês sabem disso, né? A leitura da Bíblia, a resposta, não é necessária a todos os cristãos, sendo como são instruídos pela igreja, mas é contudo útil e recomendada a todos. É útil e recomendável, mas não é necessário. Equilíbrio. Veremos depois esse esquema que eu fiz, eu vou destrinchar um pouco, que vai desenvolver e acrescentar algumas coisas a este capítulo. Pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem-se ler as traduções em língua vulgar da Bíblia desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. Hoje, essa crise que nós estamos aí, você não pode pegar qualquer versão da Bíblia, mesmo as aprovadas por essas autoridades. Você tem versão aí de Bíblia, não sei o que, de Bíblia ecumênica, de Bíblia não sei o que. Teve uma aí feita pelo pessoal da Teologia da Libertação, que tinha um texto assim de Davi fazendo umas lutas contra acho que era contra Saul, algo assim, aí botava assim, Davi, chefe de guerrilha. Chefe de guerrilha. Entendeu, né? Gente de esquerda faz isso. Então, traduções. Você vê aquele famoso texto, uma virgem ficará grávida, dará à luz um filho e seu nome será chamado Emanuel. Aí eles põem uma moça, é a mesma coisa, né? Conhece que assim. Então, muito cuidado com as versões da Bíblia. De um modo geral, a melhor versão da Bíblia hoje, em português, uma versão simples, muito boa, é a versão de Matos Soares. Matos Soares. É uma boa versão da Bíblia, em língua portuguesa. Outra boa versão para quem lê em espanhol, eu aconselho, vocês aprendam espanhol, porque basta pegar um dicionário e ler, é muito parecido. Não precisa aprender a falar, não, basta ler. Basta ter paciência, pegar o dicionário, é chato, mas vai aprendendo. A versão de Strauss-Binger, essa muito boa. Muitas notas, muito explicativa, é um homem de muita capacidade, que traduziu a Bíblia do original, do hebraico, do grego, ele sabia essas línguas todas, e com notas. A versão de Strauss-Binger. Mas não tem uma Bíblia da Igreja Católica? A Bíblia, a versão oficial é a versão da Vulgata Latina. Mas não tem tradução? Sim, aí é que está. Matos Soares traduziu da Vulgata Latina. Mas a igreja, antigamente, já não traduziu, não o Matos Soares. Não, a igreja traduziu, a versão oficial é a Vulgata, que a igreja canonizou, em latim. Agora, os que traduzem têm a aprovação eclesiástica. Mas por que a própria igreja não... O que é a língua oficial da igreja é o latim. Não é o português, não é o espanhol. Ela não tem uma versão canonizada em português, mas ela dá uma aprovação, o que é uma garantia. Mas a versão oficial é em latim, porque a língua oficial da igreja é o latim. Eu entendi, mas... Certo? Então, agora, o Matos Soares, por exemplo, ele teve a aprovação da igreja. Aí você pode tranquilamente ler. Então, a melhor, em geral, que eu conheço é a de Matos Soares, em português. Eu comprei uma dessas, Matos Soares. Agora eu tinha antes da Jerusalém. De Jerusalém, distingue-se. Tem a versão mais antiga, da década de 40 ou 50. Essa é ainda aceitável. Ainda que é aceitável. Agora, a recente, que é feita a partir da década de 70, depois do concílio, aí tome cuidado. Tem problema. Certo? Começa com aquelas coisas, não vá atrás. Certo? Muito cuidado com explicações, notas, tem coisas aí. Por que quando não reimprime aquela que veio de origem? Está dizendo 71 valida e no 80 não vale mais. Por que muda? É porque é o concílio. Concílio. Mais nada. Eles querem voltar a mentalidade ali. Eu sei, obra do padre Gabriel Madalena, de Santa Madalena, um famoso autor espiritual. A gente tem uma versão aqui dele, uma versão dessa obra de meditações,
chamada Intimidade Divina. É uma obra clássica de meditações, muito boa. Aí a gente comprou a versão aqui do Carmelo, de Coimbra. Eu comecei a ler para Vaticano II, citação do Vaticano II. Quando eu fui ver, o padre Gabriel de Santa Maria morreu em 1960. O concílio começou em 62. Ou seja, adulteraram a obra dele. Pegaram a citação do Vaticano II e está recheado, parece de propósito. Está entendendo? Ele não foi ele que escreveu isso. Pegaram as citações e encheram a obra dele, quer dizer, adulteraram. Entende o que eu quero dizer? Então, só pode comprar livro do padre Gabriel de Santa Maria antes que o pessoal tenha adulterado os livros que ele escreveu. Ele não botou, ele não viu o concílio. Está entendendo? Então, pegam a Bíblia e fazem isso. Enchem de coisa. Então, é você pegar as versões antigas. Hoje, com a internet, essas coisas, está mais fácil você conseguir isso. Você o permitiu. Para isso a internet serve. Você comprar uma versão antiga da Bíblia e guardar aquela versão. Na internet se acha também, online, versões assim antigas. Tem site só de Bíblia antiga, para você baixar tudo. Você ter acesso hoje a essas coisas. É procurar. Se você tem conhecimento, por exemplo, de francês, aí melhor ainda. Você tem a Bíblia de Pirot Clamer. 10 volumes, com notas, tudo excelente. A Bíblia de Vigouroux. Vigouroux foi um especialista em Bíblia que foi colocado por São Pio X para fazer um estudo sobre a Bíblia. Ele fez uma versão em, acho, 4, 5, em latim, grego, hebraico, francês. Você tem tudo assim, traduzido com comentários, um negócio de não sei quantos volumes, uma obra enciclopédica, está vendo? Magnífica, antiga, mas de valor. Comentário é o jeito que faz. É verdade, mas se você tem um New Obstat e um autor antigo e foi aprovado por São Pio X, bom, você tem uma... Tem que ter alguém que... É claro, evidentemente, você não vai atrás desse pessoal aí. Esse comentário... Um dos pontos principais onde os modernistas se encastelaram é nessa questão de Sagrada Escritura. Muito cuidado. Muito cuidado. Na verdade, essas novas têm New Obstat. Sim, mas New Obstat é mais para dar uma impressão. Você vai ver quem deu o New Obstat é um modernista daqueles. Certo? Agora, bom, é verdade que o primeiro livro impresso por também a Bíblia. Em 1455, por aí. Primeiro, porque é o livro dos livros. O livro dos livros. Ninguém questionava a Sagrada Escritura. O Evangelho, etc., ninguém questionava. A versão da Vulgata foi São Jerônimo. Certo? Ninguém questionava. Depois, esse fenômeno de questionar a Bíblia é fruto do protestantismo. Eles começaram tanto a usar a Bíblia, cada um interpreta da sua maneira, perdeu o valor. Cada um puxa para o seu lado. Acha o que quer. Então, é necessário a todos os cristãos. Bom, pode-se ler qualquer tradução vulgar, já respondemos, em língua vulgar. Porque só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja. Porque só ela é legítima, e veremos aqui, depositária e guarda da Bíblia. Pergunta de número 882. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras só podemos conhecer por meio da Igreja, porque só a Igreja é que não pode errar ao interpretá-las. Que deveria fazer um cristão se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário de protestantes? Deveria rejeitá-la com horror por ser proibida pela Igreja. E se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. Os protestantes gostam de fazer essa ruindade, de pegar a imagem, botar quando apostasia, pega a imagem, quebra e põe na porta da igreja, né? Então, é bom quando um protestante tem a graça de se converter, sair do erro e se converter ao catolicismo, ele deve logo entregar a Bíblia errada dele. E seria bom, se a gente tivesse em bons tempos, que o pároco de vez em quando fizesse uma fogueira, né, e queimasse tudo ali, aquelas Bíblias erradas. Fizesse um auto de fé, né, digamos assim. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes?
A Igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou então faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem causar dano à fé. Por isso, a Igreja proíbe também as traduções da Sagrada Escritura já aprovadas por ela, mas reimpressas sem as explicações que a mesma Igreja aprovou. Então, nós vamos agora explicar um pouco esse esquema feito no quadro, que vai ajudar a compreender as perguntas e respostas dessa parte aqui sobre a Sagrada Escritura. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui é a revelação. Já expliquei antes, né? Revelação vem do termo tirar o véu. Se você tira o véu, você revela o que é. Se você tivesse com um véu aqui coberto, você não sabia o que estava aqui. Você tira o véu, você vê. São cadernos, livros, etc. Então, primeira coisa é a revelação, tirar o véu. Essa revelação pode ser humana ou divina. Pode haver uma revelação humana de um segredo que ninguém sabe. E um ser humano só sabe e ele revela. Pode haver, é possível. Então, essa revelação, mas aqui nós tratamos da revelação divina, Deus. Deus que revela, certo? Essa revelação divina, e aqui eu puxo a seta, né? Ou seja, mostra uma subdivisão. Esta revelação divina pode ser, por sua vez, natural ou sobrenatural. Deus pode revelar coisas naturais? Pode, pela criação. Como é que nós sabemos que Deus existe? Pela criação, pela razão. A nossa razão, a partir da revelação que Deus faz, revelação natural da criação. Ele mostra o que ele criou. Olha, eu criei isso aqui, você vê essa revelação e você tira a conclusão. Deus existe e os atributos dele, a sabedoria, etc. E além da revelação natural, a que mais nos interessa aqui é a revelação sobrenatural. É uma revelação que transcende a nossa razão. Correto? Nós não podemos entender, por exemplo, por que Deus é um em 3 pessoas. Porque Deus se encarnou como homem. Homem e Deus. Pois bem, essa revelação sobrenatural, isso é importantíssimo. É uma realidade histórica. Por isso eu grifei. Eu sublinhei, melhor dizendo. É uma realidade histórica. E isto contra, olha o sinal aqui, isso é um sinal de contra. 2 setas em sentido oposto. Contra o modernismo. A história é a história é coisa inventada. Não, eles gostam de dizer que é inventado, é a fase, digamos assim, os modernistas e seus parentes marxistas, etc., eles gostam de dizer que não é histórico, é a fase destrutiva. Ele destrói, isso ele sabe fazer. Destruir. Isso, aquilo, não se sabe nada, não se tem certeza. De livros marxistas, por exemplo, você vê isso, claro. Eles destroem. Depois eles constroem algo no lugar, que é o erro. Depois eles colocam uma coisa no lugar, que é o erro. Então, a realidade histórica, o que é que eles opõem? Para o modernismo, a revelação, que não é mais sobrenatural, se torna simplesmente um fenômeno de consciência. Qualquer pessoa que já frequentou meios católicos aí da igreja conciliar sabe que eles falam toda hora em conscientização, consciência, não sei o que. Não é verdade? Claro que existe consciência, mas aí é um sentido diferente. É a consciência como sendo a fonte de tudo isso, da nossa crença, dos nossos conhecimentos. Então, para eles, a revelação é algo que sai da nossa consciência, da consciência coletiva. Não é que é imanente também? Justamente, porque imanência é o que está dentro, permanece dentro. A consciência da gente está onde? Está fora? Não, está dentro. Vem de dentro. Então não vem de fora, porque se é uma realidade histórica, ela vem de fora. Não adianta. Se Dom Pedro II existiu, se Dom Pedro II fez aquela ponte de cachoeira, que está até hoje, é algo externo, não adianta. Foi feito, acabou a história. É fora de nós. A ponte está lá. Quem quiser vai lá em Cachoeira e ver. Certo? Mas ele vai dizer, mas uma placa lá foi inventada, não foi? Sim, ele pode inventar o que ele quiser, mas
Você tem provas, quando a história é clara, você não tem para onde correr. Você tem as provas que mostram que está fora da pessoa. E mesmo que ele engane, ele consiga enganar você dizendo que aquela placa é falsa, e você acha que é falso, não muda nada. A ponte está lá e foi feita por Dom Pedro II. É a realidade. Entende o que eu quero dizer? As pessoas hoje perderam o senso comum de tal maneira que você vê livros de história para crianças, para destruir as crianças, assim, construindo a história. Você não constrói a história, você constata. Se Dom Pedro II fez a ponte lá em Cachoeira, ele fez. Se não fez, não fez. Acabou a história. Você vai constatar, você não vai construir. Está claro? Vocês estão refazendo a história. Refazendo, ou seja, mentindo, digamos logo. O nome é esse. Mentindo, alterando. E, para justificar a mentira deles, eles dizem que é um fenômeno de consciência. Nada disso. É uma realidade histórica, ou seja, essa revelação sobrenatural é algo fora de nós. Veio de nós, veio de Deus para nós. Por isso que é sobrenatural. Se você reduz a revelação a um fenômeno de consciência, também você reduz, você nega a sobrenaturalidade dela. Passa a ser natural. O modernismo é racionalista e naturalista. Certo? Então, essa realidade histórica da revelação, ela diz respeito a quê? Primeiro, a história de Israel, Antigo Testamento, certo? Depois, a nosso Senhor Jesus Cristo, que divide os dois testamentos, e depois os apóstolos, nossos senhores e os apóstolos, o Novo Testamento. Essa revelação histórica externa terminou com a morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo a morrer? São João Evangelista. Então, com 100 e pouquinhos anos. E não foi Marte. Foi o único que não foi Marte. Único. Não foi porque diz que ele botaram ele numa caldeira com óleo fervendo, mas ele saiu ileso dali. Então, com a morte do último apóstolo, a revelação histórica terminou. Então, essa revelação sobrenatural, outra seta, né? Vocês estão entendendo aqui o esquema das setas, né? Então, essa revelação sobrenatural, ela está contida na tradição e na escritura. Então, a tradição e a escritura são as duas fontes da revelação. Isso aí tem que gritar no ouvido do protestante, porque ele não aceita a tradição, ele só aceita a escritura. Certo? Só aceita o quê? Só aceita a escritura. Certo? Então, nós veremos depois a tradição. Mas nós estamos aqui, justamente, a escritura. É o que nós estamos vendo. Né? Então, a escritura, como eu já disse, chamada Tabíblia, os livros. Porque é uma coleção de livros. Né? Vocês têm os livros da Bíblia, há uma divisão para isso, né? Você os divide em livros históricos, didáticos e proféticos. Então, no Antigo Testamento há 46 livros. 46 livros. Dos quais 21 são históricos. 8 são didáticos. 17 são proféticos. Vou repetir. No Antigo Testamento há 46 livros, dos quais 21 são históricos, 8 são didáticos e 17 proféticos. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, o que perfaz 73 livros. Desses 27 livros, 5 são históricos. Quais são os livros históricos do Novo Testamento? Hein? Quais são os livros históricos do Novo Testamento? E mais? Exatamente. Os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, que foram escritos por... Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? São Lucas. São Lucas que escreveu. São Lucas escreveu o Evangelho de São Lucas, e escreveu os Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos, se você começar o prólogo dele, você vai ver que ele diz claramente, eu estou continuando.
Eu disse tal coisa, agora eu vou continuar, ó Teófilo. Então, são 5 históricos, 21 didáticos. Aí você tem todas as epístolas. Todas as epístolas. Seja a de São Paulo, a de São Tiago, de São Judas, de São Pedro. Todas são livros didáticos. E você tem um livro profético. Qual é? Apocalipse. Certo? Memorizar isso, ter isso bem na cabeça, essa divisão. Não é tão difícil assim. Históricos, proféticos e didáticos. Então essa divisão tripartite está tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Escritura é chamada livro, por excelência, é chamada também testamento, quer dizer, diateque em grego, porque são 2 testamentos, testamentos que o mesmo Deus fez por meio de Moisés, com a entrega da lei, da lei no Monte Sinai, e o que nosso Senhor fez no Monte Calvário, né? Então, justamente a excelência, o valor extraordinário da Sagrada Escritura vem, a origem disso? É, sobretudo, o autor. Deus que inspirou a Bíblia. Ou seja, a razão da excelência da Bíblia é a sua inspiração. Agora, o que é inspiração? O que é inspiração? Vou dar a definição. Inspiração é um influxo sobrenatural com o qual Deus levou os escritores sagrados a escrever tudo e somente o que Deus queria. Tudo e somente o que Deus queria. O que Deus queria comunicar aos homens por seu ministério. Inspiração. Esta é a definição. Não se trata de Deus pegar a caneta e escrever, ou cálamo, né? Não se trata de Deus falar e o outro ouvir e escrever. É assim que, por exemplo, os maometanos dizem que Maomé fez o Alcorão, né? Deus falou e ele escreveu. Não é isso. O interessante falou tudo que Deus queria, quer dizer, tem coisa que Deus não quis. Não. Quer dizer isso. Não, o que ele escreveu é o que Deus queria. Deus queria, por exemplo. Exatamente. Existe coisa que não está porque não é vontade de Deus. É claro. É claro. Então ele queria determinadas Basta coisas. Isso, basta isso, está na medida. Agora, isso não impede a iniciativa, a vontade, a liberdade do instrumento, que é o agiógrafo. Como consequência da inspiração, você tem... Agiógrafo é o que escreveu, o instrumento humano, que teve seu papel também. Como consequência da inspiração, você tem o seguinte: primeiro, Deus é o autor principal. E o homem, o agiógrafo no caso, né? Agiógrafo é o autor secundário. Ele é também autor, mas o autor principal é Deus. O autor principal, agiógrafo é o que escreve. Agiógrafos vem de agios. Agios Deus, quer dizer santo em grego. Então, uma agiografia é o que? É uma vida de santo. Um agiógrafo escreve uma vida, algo sagrado, algo santo. Certo? Então, o agiógrafo aqui, ele é autor secundário, mas o inspirador da escritura é Deus, que é, portanto, o autor principal. Essa é a primeira consequência. E a outra consequência muito importante, que é
a inerrância. Inerrância da Sagrada Escritura. Claro, se Deus é o autor principal, não pode haver erro. Não quer dizer, como eu disse, que as cópias, que as traduções não possam conter erros. Certo? Mas as ordens não foram os apóstolos? Os apóstolos, os profetas, etc. Moisés que escreveu o Pentateuco. Certo? O pessoal quer negar isso hoje. Escreveu o Pentateuco. Isaías, etc. Eles são os agiógrafos, os escritores sagrados. Deus é que inspirou a Sagrada Escritura toda. Então, a Bíblia então é inerrante. Claro que você não quer dizer, que você tem que levar em conta que isso não impede, por exemplo, os estilos diferentes. Certo? Então, por exemplo, você pode ter uma obra que escreve história, mas história num estilo popular. Então ele usa certas figuras de linguagem, certas coisas que você não pode interpretar ao pé da letra. Na linguagem humana é assim. Nosso Senhor utilizou essa linguagem. Nós veremos agora. Inclusive, quando você lê São Mateus e o texto, não são idênticos. Sim, justamente porque a diferença, inclusive, de perspectiva, de insistir de estilo, de insistir num ponto no outro, e elas se completam, como o famoso episódio do Canto do Galo, que um disse que cantou uma vez, outro cantou três. Mas o que disse que cantou três, que era São Marcos, ajudava São Pedro na pregação em Roma. Então, ouviu de São Pedro. Não, foi 3 vezes. Ora, 3 vezes não se opõe a uma, é só um detalhe maior. O Galo cantou, não, foi 3 vezes. 3 vezes, tá? Um detalhe maior. Não se opõe, não é oposição. Estão entendendo? Isso aí, esse pessoal... Mas nosso Senhor não falou que antes do Galo cantar 3 vezes, não? Mas parece que tem um diz que é uma vez, não diz com clareza. Quem diz mais claro é São Marcos. Está entendendo? E eles se completam, uma ou outra coisa. Então, por exemplo, todos os evangelhos falam da destruição de Jerusalém. O evangelho de São João não fala. Por quê? Porque São João escreveu depois da destruição. Não havia necessidade. A previsão a profecia já estava realizada. Não precisava dizer. Ele não tocou nisso. Então, na inspiração, justamente, a inteligência do escritor sagrado é iluminada e a vontade é movida por Deus para escrever o que a inteligência concebeu retamente por seu juízo especulativo e julgado conveniente que devia ser transmitido pelo seu juízo prático. Essa moção da vontade não violenta a vontade do escritor. Além disso, as faculdades executivas, ou seja, a escritura, tudo isso quando o agiógrafo escreve, são assistidas. São protegidas contra todo erro, para escrever a verdade que Deus quer. Atenção, é só o agiógrafo, insisto. Se outro pega e copia errado, é com ele. Daí a importância da igreja, que diz, essa versão aqui, ela não tem perigo contra a fé e contra a moral. Se a igreja não disser isso, amigo, como é? Certo? Então, muito importante isso, agora esse ponto que eu vou dizer a vocês. Muito importante esse ponto. A inspiração, olha, o que é a inspiração? É um dom sobrenatural. Certo? Um dom sobrenatural. Esse dom sobrenatural, portanto de Deus, assistiu os agiógrafos para que eles escrevessem esses 73 livros. Não é verdade? Então, essa inspiração só existe nesses 73 livros, correto? Ora, muitos livros, inclusive muitos livros bons, foram escritos também nessa época. Como é que você vai saber que esse livro, que houve inspiração de Deus para esse livro e para esse não? Sim, outros livros, às vezes até livros bons, como a Didaquê, por exemplo.
Alguns até pensavam que era inspirado. Como é que você vai saber que tal livro é inspirado e outro livro não é inspirado? Vejam bem, essa questão é capital. Porque, para que vai servir a inspiração de Deus se eu não sei onde ela está? Estão entendendo? Para que servirá? De que servirá a inspiração de Deus se eu não sei onde ela está? Eu tenho que saber onde ele está. Porque, esse livro é inspirado, como é que eu vou saber? Se ele está inspirado, então o autor é Deus, ele é inerrante, ele é critério para a fé, para a moral, eu posso ter... Mas se eu não sei, eu não sei onde é que ele está. Ora, se a inspiração é um dom sobrenatural, para indicar quais são os livros onde essa inspiração está, é preciso também algo sobrenatural. Estão entendendo? Um poder sobrenatural. Portanto, nenhuma autoridade humana pode designar quais são os livros inspirados. Só uma autoridade divina. Então, a lista dos livros inspirados, que é chamado canon, o cânon das escrituras. Canon em grego. Significa, primitivamente, a cana que você usava para medir. Depois significou a medida, a regra, a norma, para designar a lista ou catálogo oficial dos livros sagrados que a Igreja reconhece como inspirados. Então, só a Igreja Católica pode reconhecer a lista dos livros inspirados. E, portanto, essa igreja tem uma autoridade divina. Porque é preciso algo divino para reconhecer onde está o divino da inspiração. Está claro? Porque, então é isso, porque é preciso insistir isso com os protestantes, os hereges. Não quer saber, paciência. Mas é preciso insistir isso. Não a igreja, no que diz respeito ao nosso conhecimento da Sagrada Escritura, a igreja precede a Escritura. É verdade que os livros foram escritos antes da igreja, pelo menos os do Antigo Testamento. Mas para a gente conhecer a Bíblia, primeiro vem a igreja, que diz esses livros aqui são inspirados. Não adianta chegar um protestante e dizer, é a palavra de Deus, não adianta nada. Baseado em quê? O maometano também diz que o Alcorão é inspirado. E como eu disse, diz até de uma maneira mais, né? Não foi Deus que falou e Maomé aqui, tá bom Deus, tá bom Allah, e foi escrever. Tinha caneta e lápis. Tinha caneta e lápis para escrever tudo. Quer dizer, não adianta nada. Como é que você vai saber? Primeiro é a instituição, a Igreja Católica, que diz. E, portanto, se você nega a Igreja Católica, você não tem a Escritura. Você é usurpador da Escritura. Simplesmente. É o que faz os protestantes. Daí o papel essencialmente parasitário do protestantismo. Porque o protestante, ele não consegue com o maometano. Ele chega, a Bíblia fala de Deus, não, a palavra de Deus aqui é o Corão, falou, acabou. Ele não consegue nada. Mas com o católico ele consegue. Porque o católico sabe que é a palavra de Deus. Mas ele sabe porque a igreja disse. O protestante vem como usurpador. Palavra de Deus e começa a botar confusão na cabeça dele. Agora, essas videntes da função de obra, como é que vai acreditar? Videntes? Como Um monte assim? de vidente aí, cara. Não, isso aí é revelação privada, não tem nada a ver com a Escritura. Não é necessário para a fé. Você pode acreditar na aparição de Nossa Senhora, pode não acreditar, você não está pecando. Você não está sendo herege. Bom, claro que se você tem uma aparição como a de Lourdes, que está inclusive no calendário da igreja, você nega, bom, aí realmente está errado. Tem um apoio. Mas, Um monte de vidente que... claro, não, isso aí não, pelo contrário, a gente nota que já de muito tempo, os que são mais prudentes com relação a essas aparições são os eclesiásticos, ou pelo menos devem ser. Você vê em Lourdes, por exemplo, o pároco, Père Ramalha, ele demorou de acreditar, ele ficava, não queria saber, não, manda ela dizer quem ela é, enquanto ela não disser, como é que eu vou fazer capela? Não sabia, botava para fora a Santa Bernadette assim.
Eles não acreditavam, em geral eles não acreditam, eles ficam com o pé atrás, porque eles não sabem. A precaução é necessária. É necessária, sem dúvida nenhuma. Então, Como é que fica na igreja conseguindo detectar a situação sim, isto veio por tradição. Aí que está. Veio por tradição. Em certo sentido, a tradição se antepõe à Sagrada Escritura. Nós veremos depois. Porque eles foram recebendo qual era a lista dos livros inspirados por Deus. Foram transmitindo isso. Né? Então, isso aí é algo tradicional. E, portanto, precede a Sagrada Escritura, no sentido que é por essa tradição que a gente sabe qual é a Sagrada Escritura. Como eu já disse várias vezes, não existia livro naquele tempo, livro no sentido de uma coleção de livros. Você sabia livro aqui, livro ali, você não sabia exatamente qual era a lista. Era a igreja que dizia. De novo, já disse no passado, a origem da palavra tradição do latim é tradere, Sim, vem de traditio, que quer dizer transmissão. Traditio. Traditio, transmissão. Entregar. Entregar também tem esse significado. Ego tradidi quod et acep. Tradidi vobis quod et acep. Eu vos transmiti o que eu recebi. É o que diz São Paulo. Mas tem uma palavra que vem do latim, tradição. Não tem uma palavra? Não, é traditio. Tradição vem desse termo. A etimologia é essa. Então, você tem... Nós veremos na próxima aula, continuaremos esse tema da Sagrada Escritura, que eu acho que é importante. Nós veremos os sentidos da Sagrada Escritura e depois as regras de interpretação da Sagrada Escritura. Não vou carregar muita coisa agora, vou deixar para a próxima aula os sentidos e as regras de interpretação da Sagrada Escritura, para aí a gente, tendo tempo, a gente vai entrar na tradição. E a gente vê as duas coisas em conjunto.